Boa noite. Com muita alegria e gratidão, recebo-os aqui para, na minha pequenez, ouvir-me. E inicio a minha fala compartilhando uma história pessoal, porque essa temática é uma coisa que sempre me fez pensar muito, muito. Porque quando eu conheci a doutrina espírita, eu comecei a entender que haviam livros básicos e mais para frente eu descobri que existiam muito mais obras. E antes de eu me tornar espírita, eu conheci alguns espíritas que diziam: olha, hoje eu vou para o estudo, e eu vou para o estudo, e vou para o estudo de novo, e as pessoas estudam muito, as pessoas vão a palestras, e eu me perguntava o que é que se estudava tanto, porque dentro das religiões que eu conhecia, o budismo, que veio pelos imigrantes japoneses, o catolicismo, que foi minha base, não se precisava estudar tanto. E eu absolutamente não entendia. Mas, para frente, eu entendi que algumas religiões, elas são dogmáticas, no sentido que existe uma verdade e essa verdade precisa ser aceita. E o Espiritismo é diferente, porque ele traz ao questionamento. Você vai ter um conhecimento e esse conhecimento é orientado a ser questionado à luz da razão. Você precisa repensar, você precisa pensar, você precisa refletir. Por exemplo, você acredita em reencarnação? Acredita? E se acredita, acredita por quê? Porque Kardec escreveu na codificação? Não, porque existem provas incontestáveis, porque o Espiritismo, como ciência, abre ao questionamento da ciência. Então, alguns cientistas, como Ellen Van Baar, Ian Stevenson, são pesquisadores renomados, alguns americanos, outros europeus, que eles colocam em provas incontestes que existe a reencarnação. Então, toda a literatura, tudo que existe de conhecimento espírita, comprova alguns fatos. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que explica, esclarece, orienta, mas quanto mais eu conhecia da doutrina espírita, mais eu ficava assombrada com a quantidade de livros que tinham para ler. Só vocês pensarem na livraria e pensem que, então, se for para eu ser espírita, eu preciso ler tudo aquilo? Eu não dou conta. E as pessoas começam a fazer estudos e estudam por anos. Eu não entendia isso. E em algum dia, alguém comentou sobre a minha pequenez doutrinária, o titubeamento em alguns pontos, e eu fiquei pensando, então eu preciso estudar mais, muito mais, porque o que eu sei é muito pouco, e muito rapidamente eu me cansei, porque eu descobri que eu não conseguiria. E dentro da ciência, todo pesquisador sabe que a pesquisa, ela precisa ser conhecida ao máximo. É importante que se esgote o assunto. Então, a ciência funciona assim. Você vai estudar um tema, e esse tema precisa ser lido, e você precisa ler tudo o que todos os pesquisadores escreveram do mundo, para então você entender que você aprendeu isso, e talvez expor isso perante uma banca. Isso talvez ser entendido como, sim, você descobriu alguma verdade. E no Espiritismo eu não entendi como é que eu vou proceder, porque eu jamais vou conseguir ler tudo. E essa doutrina bendita me fez pensar que eu não estou sozinha, lembrar que nós não estamos sozinhos. Fiz uma prece, olhei para a minha biblioteca, peguei um livro e abri. E ali houve um grande esclarecimento, que é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. O meu objetivo hoje é esclarecer como é que nós vamos trabalhar com esse saber espírita, o quanto nós vamos estudar, por onde nós precisamos estudar, por onde nós precisamos nos instruir. Porque este texto de Joana de Ângeles que me abriu naquele momento, além de também ser uma grande prova que nós não estamos sozinhos, que Deus nos ampara, a espiritualidade nos ampara, e esclareceu como proceder. Então, começo embasando no que a doutrina espírita coloca, que Jesus falou,
No Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: espíritas, amai-vos, na verdade, amai-vos e instruí-vos. E no capítulo do Consolador Prometido, Jesus disse: eu rogarei ao meu Pai, que vos enviará outro Consolador, porque, por enquanto, a humanidade não consegue compreender o teor do que eu preciso ensinar, e quando vocês estiverem mais preparados, Ele enviará outro Consolador, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Então, agora, recebemos o Espírito de verdade, nós temos o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, e que traz continuamente inúmeros livros iluminados para que nós nos instruamos a respeito da doutrina. O Espírito de verdade também diz: amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o, oremos, peça, invocai-os do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Então o Consolador já chegou, mas ele chegou para a humanidade. Agora eu quero que releia isso. Chegou no nosso coração? Chegou no seu coração? Então, se não chegou, a palavra do Consolador, ou seja, a palavra do Consolador prometido, as explicações do ensino de Jesus, eles vão ser explicadas e esmiuçadas. Então, para que a gente consiga trazer para isso dentro do seu coração, se recolha, oremos e peça. Porque assim como chegou uma valiosa informação naquele momento que eu não sabia como proceder, chegará. Então é preciso que se ore e se peça, que chegará exatamente o conhecimento que precisa. E é importante sobre o conhecimento: crede, acreditem, crede, amai e meditai, reflita. Ele até ia pensar: olha, reflita, pense se isso é verdadeiro, questione sobre as coisas que vos são reveladas. Porque tem coisa que, se não for refletida, não vai entrar, tem coisa que talvez não seja do Consolador, talvez seja de outra fonte. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, refletindo melhor sobre isso, acreditemos, amemos e meditemos sobre o que está sendo revelado. Porque pode ser que algumas coisas já estejam sendo traduzidas pela humanidade, então haja alguma verdade com erro. Então, nem toda verdade, ela deve ser internalizada como uma verdade, em conteste a isso, e acabou como as outras doutrinas que eu participava anteriormente. É por isso que a doutrina espírita traz a riqueza de livros, textos, grupos de estudo, palestras, momentos de reflexão, oração, para que a gente consiga distinguir. E o muito interessante da linguagem figurada que se dizia na época é para não misturar o joio com a boa semente. E fiquei também pensando: o que é isso do joio com a boa semente? E aí eu entendi que o joio e o trigo são plantas muito parecidas. Então, Jesus usava a linguagem figurada para que as pessoas entendessem. O joio e o trigo são parecidos. Eles só se diferenciam quando eles começam a dar o fruto, e no fruto eles começam a ficar ligeiramente diferentes. Então, assim é a verdade e a falsa verdade. Parece de verdade, mas refletida não é. Por exemplo, algumas pessoas podem dizer: olha, a felicidade é a gente passear, fazer festa, é tudo isso que a mídia mostra. Até que um dia eu leio no Evangelho que a infelicidade é a vã alegria.
aquela alegria vã, que não leva a nada, aquela bobeira, que parece que nós estamos felizes, e não estamos, essa infelicidade, porque você adormece e não acorda para a verdade maior, que é que somos espíritos imortais. Então, essa vã alegria parece verdade. Quem não vai ser feliz? Quem não quer ficar alegre? Mas é uma inverdade. Esse é o joio, que parece verdade, parece trigo, mas não é o trigo. E o joio era a erva daninha do trigo. Hoje não é mais, porque os herbicidas modernos já extinguem. E o joio, ele é muito suscetível a um fungo, e esse fungo é tóxico ao consumo humano. Então, se não houver o cuidado na colheita do trigo de remover o joio, esse joio, essa semente vai ser má, ela vai ser tóxica para o consumo humano. E assim também é a inverdade. Mas como é que nós vamos saber o que é verdade e o que não é verdade? Nos instruindo. Então, a única forma de nós conseguirmos discernir o que é a verdade trazida por Cristo e o que é a inverdade que a humanidade ou que os homens quiseram colocar para o seu interesse pessoal, talvez, é através do estudo, da instrução e da reflexão. Então, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Instruí-vos, aprenda, estude, compreenda essa doutrina que vai dissipar o erro da revolta de uma eventualidade de uma doença incurável, uma doença grave, uma doença na família, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar. E aí, como é que você vai lidar com todo esse sofrimento? Essa doutrina bendita vai dizer que Deus é tão bom, tão misericordioso, que talvez você esteja nesse ambiente de dificuldade e sofrimento para você se redimir de um passado onde você feriu esses que você se sente ferido. Você está num ambiente de trabalho, ou você tem companheiros, ou você tem familiares, onde você tem dificuldades de relacionamento, mas é exatamente neste cadinho familiar onde está a sua grandiosa oportunidade de amar. Então, o que é que vai fazer com que você consiga entender que esse sofrimento de estar em dificuldade de relacionamento com um pai, uma mãe, um irmão, vai fazer com que você entenda? Como você vai entender que talvez essa doença seja uma coisa boa? A doutrina espírita vai dizer que talvez um de nós errou. E se um de nós errou, aqui estamos para amar. E se talvez ninguém errou, igualmente nós vamos amar. E é muito importante que nós nos instruamos, porque como é que nós vamos entender quando nasce um filho com alguma deficiência mental ou física? E a doutrina espírita vai esclarecer que esta é uma dificuldade temporária. E que talvez, por essa dificuldade temporária, esse espírito ali encarnado vai conseguir ultrapassar todas as suas dificuldades, vai ser muito amado, vai ser amparado pela família e assim transformar moralmente tanto aquele ser quanto a família. Mas ainda assim, muito cuidado com o que se diz ou a forma que se diz, porque também é dever moral do espírita, consolar. E um dia alguém falou, você é espírita. Então, um espírita me falou que a Aninha, que seria o suposto nome da filha dela especial, foi uma pessoa má, é uma pessoa má. Ela não é má, ela é muito boa. Ou seja, ou a forma como isso é explicado, ou a forma como isso é recebido, não foi bem recebido e a pessoa criou uma aversão aos espíritas. Então é obrigação nossa, dever nosso, que a gente se instrua para que as nossas palavras sejam de amor, para que as nossas palavras sejam de amparo e consolo, porque essa é a doutrina.
A doutrina não é uma bola de cristal para dizer que aquele que é diabético é porque numa outra existência acabou com o seu corpo. Aquele que nasceu com uma deficiência mental se matou com um tiro na cabeça. Não é bola de cristal, é o entendimento de que talvez alguma coisa possa ter acontecido. Pode acontecer também de nós estarmos em pleno vigor físico, de nada ter acontecido, mas ninguém aqui foi anjo se aqui estamos. Estamos fadados à angelitude, mas ainda não somos. Estamos a caminho e talvez tenhamos um longo trabalho de redenção, de entendimento com alguns que estejam por perto, ou de trabalho, ou de serviço, de aplicação do amor que nós temos. Então, a doutrina espírita vai nos explicar muitas coisas, vai explicar que aquele sofrimento que nos chega é bendito, é abençoado, porque este sofrimento vai causar uma transformação moral. É aquilo que vai nos curar, aquilo que vai resolver muita coisa. Mas para que a gente consiga entender, é preciso estudar. Procura as luzes do saber e distribui no auxílio aos que te rodeiam. Para que é que nós vamos saber mais da doutrina espírita? Para saber para nós e para distribuir, para consolar. E que não precisa ser doutrinador de trazer para a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma doutrina de amor, ela é cristã, é falar sobre o amor, é amparar, é ter uma palavra amiga, alguma coisa que faça a pessoa entender que tudo vai melhorar, que estamos fadados à angelitude. E trouxe aqui como exemplo, para ilustrar, de um capítulo deste livro, do Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana de Ângeles, Refletindo a Alma, um capítulo falando sobre Joana de Ângeles, contando a vida. Então, a vida hoje de Joana de Ângeles vai ser trazida como exemplo. Então, pelos seus livros maravilhosos, iluminados, eu sempre fiquei me perguntando, mas que espírito de luz que escreve coisas maravilhosas. E assim, em homenagem a Joana de Ângeles, para explicar o longo caminho que ela percorreu, esse autor conta como foi a trajetória dela, como espírito imortal. Então, como Joana de Cusa, então, com um marido difícil, com uma família difícil, quis seguir Jesus, e Jesus, muito amorosamente, muito ternamente, foi dizer-lhe que não, cuide do seu marido. E depois, como Clara de Assis, na Itália medieval, conviveu com Francisco de Assis e também participou do seu trabalho, mas sempre inconformada com o status quo e tentando modificar a sua situação de realidade, mas sempre trabalhando para o bem. E ela já começou a despontar intelectualmente, já escrevendo poesias e escrevendo textos literários. Mas foi como Juana Inés de la Cruz, no México, onde ela finalmente despontou com sua inteligência. Ela tinha uma biblioteca grande ao seu dispor, onde muito ela estudava, muito ela pesquisava, ela se destacava perante o clero pela sua inteligência, pela sua agudeza de raciocínio e por tudo que ela escrevia também. Mas, com o seu exemplo de vida, ao final de sua vida, houve uma grande epidemia do México e ela abandonou tudo, sem titubear, todos os seus estudos, tudo que ela se dedicava para cuidar dos doentes. E assim também ela faleceu dessa mesma doença que dizimou muitas dessas pessoas. E este é o ponto que eu quero chegar para mostrar que Joana nos explica como é que nós vamos trabalhar o conhecimento. O conhecimento espírita é preciso ser buscado, porque se nós estamos fadados à angelitude, quanto mais nós estudarmos, mais nós vamos nos desenvolver moralmente. É inegável que é importante que o desenvolvimento intelectual acompanhe, o desenvolvimento intelectual sempre acompanha o desenvolvimento moral. Porque para você conseguir distinguir o que é joio, o que é trigo, o que é verdade, o que não é verdade, o que é certo, o que não é certo, é preciso que haja raciocínio e reflexão. Então é preciso que se estude
e que se reflexione sobre tudo que existe. E os textos espíritas estão para isso. Mas, acima de qualquer coisa, é importante amar, que é o exemplo dela. Ela foi uma grande estudiosa, foi uma grande escritora, poetisa, e até hoje. Mas, num momento de necessidade, tudo ela abandona para cuidar dos doentes. Então, é importante que nós alcancemos o melhor nível intelectual, o melhor nível de entendimento. Mas é importante que se haja a ação. É importante que você ame, e ame a ponto de auxiliar o próximo e transfira esse conhecimento que você adquiriu pela doutrina para o próximo também. É importante saber, mas não é importante saber só para si, porque assim você se enclausura dentro do seu conhecimento e não serve ao próximo. E se torna, como ela diz, algumas pessoas biblioteca, que são aqueles doutos de saber, aquelas pessoas que sabem muito, 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 mas elas ficam enclausuradas em seu gabinete, estudando, e sob holofortes falsos do saber. Essa pessoa sabe muito, mas serve a quem? Ajuda a quem? Então, todo saber precisa estar acompanhado do amor, e é por isso que primeiro, espíritas, amai-vos, e depois, espíritas, instruí-vos. É importante a instrução, mas é mais importante o amor, porque através do amor, você vai usar do seu conhecimento para servir o próximo. E, por último, Joana Angélica de Jesus, num convento da Lapa, em Salvador, ela veio a essa última existência num trabalho basicamente maternal. Então, olha que lindo é o que a espiritualidade lhe proporcionou. Várias existências, e numa existência anterior ela teve a oportunidade de estar no claustro, estudando muito, se destacando, auxiliou as pessoas, e numa outra existência, uma função muito maternal, de amparar as pessoas, algumas mulheres que eram tidas como loucas, ou que as famílias muito ricas colocavam as mulheres tidas como loucas para ficar com a sua parte da herança. Então, isso sendo muito comum naquela época, ela acolheu essas mulheres nesse convento, trabalhou e amparou. E também foi morta numa das guerrilhas da independência do Brasil. E até hoje, esse espírito iluminado trabalha, é mentor espiritual do Divaldo Franco, e ele ainda conclui esse capítulo dizendo que ela não faz só isso, a sua única função não é só ser mentora espiritual de Divaldo Franco, ela ainda tem um trabalho espiritual, onde ela ampara, ela trabalha no resgate de pessoas ligadas à religião. Então, ela atua nos dois planos da vida. Então, é um exemplo de alguém que sabe muito, mas nunca deixou de amar, e é isso que ela reforça no dever de saber, mas no dever de aplicar este saber. Então, foi Jesus que olhou profundamente nos seus olhos, com uma ternura infinita e com uma doçura incomparável, tirando do seu coração toda amargura, fazendo acreditar em si mesma, no reino divino que ela carregava, e do qual ela carregava, e do qual não tinha noção. Então, desde o primeiro encontro com Jesus, todo aquele amargor, toda aquela dor que ela tinha, foi-lhe removida, e ela sempre seguiu amando. Foi este poeta das estrelas que a fez perceber que podia também iluminar os caminhos humanos, desde que se iluminasse. Ela podia iluminar caminhos humanos, e cada um de nós, dentro do nosso pequeno âmbito, dentro do nosso próximo, do nosso vizinho, da pessoa sentada ao nosso lado, da pessoa que vem compartilhar uma dor na sua alma, nós podemos iluminar esses caminhos humanos dentro do nosso desenvolvimento moral, dentro do nosso conhecimento.
que poderia amar as criaturas desde que se amasse e seguir os seus passos desde que não fugisse aos compromissos assumidos com a sua própria consciência do modo a se individuar. Então Jesus foi a inspiração e em todo o caminho seguiu os passos do nosso Mestre Jesus como o maior exemplo de amor. Então, no capítulo 14, que é aquele que eu comecei a palestra falando, esse capítulo fala sobre a ânsia de saber. O que é que nós vamos saber? O saber é muito importante no processo de desenvolvimento do espírito, facultando-lhe a aquisição da cultura que proporciona entendimento das incógnitas existenciais, por que eu vim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E assim nós entendemos, e não basta só entender, mas é importante entender e viver como se nós fôssemos espíritos imortais. Porque não adianta só entender, eu sou um espírito imortal, mas você sai ali e vive como se fosse um espírito mortal e vive só das coisas no mundo e coloca toda a prevalência da importância das suas prioridades dentro das coisas terrenas. Haroldo Dutra Dias falou muito pausadamente, que fez a plateia refletir. O que é que nós estamos fazendo todos os dias para então nós vivermos como espíritos imortais? Não basta entender que somos espíritos imortais, que estamos fadados à angelitude, que nós nos desenvolveremos, que nós seremos espírito puro. Mas não basta só saber e entender e entrar no cérebro e não entrar no coração e não modificar a conduta. É importante que seja vivido como um espírito imortal, como um espírito que vai levar esta bagagem que está dentro do seu ser para frente, porque o que vai ficar, vai ficar. Dos fenômenos psicológicos, atendendo à ânsia natural para conhecer sempre mais. No entanto, não menos importante do que o saber é a aplicação deste conhecimento. Então, pouco adianta só saber, só estudar, se não aplica. E às vezes é tão sedutor, porque alguns livros espíritas são tão maravilhosos, são tão poéticos, que por vezes já me vi, mas que linda mensagem. E ficou no linda. E o que é que eu vou trazer e o que é que eu vou pensar em modificar dentro da minha vida diária? O que é que eu vou transformar isso num conselho para mim mesma? O que é que eu posso transformar isso para uma modificação no dia a dia? Aquele que me xinga, aquele que diz uma palavra virada, então eu conscientemente vou devolver-lhe com amor, com uma prece, com silêncio, para que não aumente as intrigas domésticas, ou às vezes no lar, fazer vista grossa, alguns deslizes que nós sabemos que o companheiro está tentando se melhorar, ou às vezes no lar, em nome da harmonia, nós nos esforçarmos um pouco mais para nós conseguirmos a harmonia e a amorosidade da família. Então, são tantas coisas para serem aplicadas, que hoje a humanidade conseguiu desenvolver um nível intelectual tal que a doutrina, ela consegue fazer com que a racionalidade se faça entender. Mas se não colocar na aplicação prática, isso não vai servir como melhoria, como autoiluminação ou como desenvolvimento moral, que é o objetivo final da doutrina. A fim de que não transforme o indivíduo em uma fonte de sabedoria que permanece adormecida, sem alcançar a finalidade para a qual existe, que é nós nos melhorarmos, que nós sermos espíritos puros. É importante, então, saber. Então, eu quero conversar sobre uma aplicação prática de como é que nós vamos fazer isso. Isso eu trago da ciência, porque a ciência já descobriu há muito tempo
que se gastam milhões e milhões em pesquisa, e esta pesquisa não faz melhorar o mundo. Não necessariamente tudo que se investe melhora o planeta. Então, um filósofo, pesquisador e educador criou uma metodologia, esqueci o nome, mas ele se chama Maguerre e é um argentino. E ele criou uma metodologia chamada Metodologia da Problematização utilizando o arco de Maguerre. Maguerre disse o seguinte: de nada adianta as pessoas estudarem se eles não conseguem transformar a realidade. De que nada adianta se formarem tantas pessoas se as pessoas não conseguem transformar o ambiente onde elas estão. Isso também coincide com o significado do conhecimento. O que é que se diz quando a pessoa conheceu, aprendeu alguma coisa? Se entende que não é porque eu estou falando que vocês estão aprendendo. Então, alguém falou ou alguém entendeu alguma coisa e isso resultou numa aplicação prática. Aí se entende como conhecimento. Que seja uma transformação interior, que seja uma transformação exterior, esse conhecimento serviu a alguma coisa. Então, Maguerre sugere que, se vocês quiserem utilizar o conhecimento para transformar, é preciso que primeiro se observe a realidade que você está inserido e escolha alguns temas. O que é que eu quero estudar, por exemplo? Eu quero estudar, por exemplo, por que é que as pessoas ficam tão doentes. Eu quero saber por que é que as pessoas não conseguem estudar a doutrina espírita. Eu quero estudar, vou dizer uma coisa da minha área, por que é que as pessoas têm tanta cárie. Então, as pessoas transformam isso para a realidade. Acha um problema, achou o problema e pensa. Pensa, reflete, teoriza, busca nos livros. Assim como eu tinha uma dúvida, como é que eu vou fazer com o conhecimento? Como vou conduzir a minha busca do conhecimento? Esse era o meu problema. E aí nós partimos pela busca. E o melhor de ser espírita e entender como funciona a espiritualidade é fazer uma prece, pedir auxílio à espiritualidade, que ele enviará luzes iluminativas. Claro que depende do propósito. Quanto mais elevado o propósito, certamente essa resposta virá. E a partir disso, peça orientação, peça intuição e busque soluções, busque teorias, busque conhecimento. Então, a partir desse conhecimento que você abarcou, você vai buscar possibilidades de solução. Não estou falando que não adianta conhecer sem você aplicar? Então, pense em como você vai resolver. Olha, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, mas qualquer solução impensada não é melhor, é preciso que haja reflexão. Então, a partir da observação da realidade, da teorização, da pesquisa, você vai trazer hipóteses de solução e vai aplicar. Então, quem estiver pensando em fazer o bem, pense, observe. Veja o que existe de problema, pesquise, estude, reflita, mas aplique. Uma outra metodologia para modificação de comportamento. Porque a educação, que é o objetivo, que é o cunho forte da doutrina espírita, que é a modificação do indivíduo, que é a autoeducação, que vai levar à autoiluminação, ela passa pela transformação de hábitos, pela transformação de comportamentos. Mas isso é muito difícil, porque muito possivelmente pega num ponto doloroso. Como é que nós vamos fazer para modificar comportamentos? Então, é preciso que se pegue um método objetivo, como uma folha de papel, e você descreva que virtude você quer desenvolver. Então, por exemplo, você tem um determinado defeito, a irritabilidade, por exemplo, irritabilidade, raiva, esse é o defeito que eu tenho e eu quero transformar na virtude da tranquilidade. Então, você vai escrever a virtude que eu quero desenvolver, a tranquilidade. E você vai escrever conscientemente durante uma semana o que é que você fez, que você conscientemente conseguiu estar tranquilo, onde você conscientemente conseguiu não explodir com seus colegas, seus familiares e manter-se tranquilo. Ou
Você quer desenvolver a consistência de propósito, ou a persistência, ou a disciplina, seja lá o nome que for. Eu quero parar de ficar sempre parando de galho em galho, eu não sei para onde eu vou, então quero ter uma disciplina. Então você quer desenvolver a disciplina, escreva e conscientemente escreve no final do dia. Santo Agostinho dizia para pensar, mas você quer saber? Às vezes pensar não funciona porque ele é etéreo demais. Então escreva e depois ao final de uma semana você vai descrever conscientemente os momentos ou os comportamentos que você conseguiu modificar. Então, como eu disse, é importante que se estude, mas é importante que se estude e que se aplique. E não importa se vai estudar muito ou se vai estudar pouco. O mais importante é que este estudo se transforme em ação, e essa ação amorosa se chama caridade. Você vai fazer a caridade para com o próximo, porque fora da caridade não há salvação. Você vai fazer o bem para com o próximo, mais próximo ou mais longe. Então, finalizando, o conhecimento liberta, mas a ação correta dignifica. Se você sabe, você é livre, você está entendendo, você não está preso a algum dogma que alguém lhe impôs, você sabe. Mas a ação correta dignifica. Não basta saber e não fazer. O conhecimento dá confiança. No entanto, a experiência resulta da prática daquilo que se sabe. Às vezes você aprendeu algo novo, está exercitando uma virtude, mas essa virtude não está tão consolidada. Escreva, ou se o seu projeto é maior, descreva, pense na observação da realidade, na reflexão e na aplicação. Quando não se vivenciam as lições da sabedoria, de maneira alguma ocorre o desenvolvimento do espírito, que permanece lúcido e inútil, que são aqueles que ficam guardados dentro dos seus gabinetes, estudando, grandes sábios do nada. Deste modo, e isso consolou meu coração. Não te aflijas pelo que desconheces. Tem problema que eu não sei tudo. Não tem problema que a gente não sabe tudo. A doutrina é imensa, porque também imensos são os problemas. Talvez eu já tenha vencido alguns, talvez você já tenha vencido outros, mas a lição é uma por vez. Mas rejubila-te pelo que sabes. Talvez você já sabe uma coisa que o seu vizinho não sabe, que o seu filho tem dificuldade. Rejubila-te, ajuda, ensina pelo exemplo e aplicas na vivência de cada momento, tornando-te alguém capaz de modificar as estruturas arcaicas do mundo através da tua própria transformação moral, edificante e abençoada. A transformação do mundo começa em mim. Só isso vai fazer o mundo mudar. Então, eu encerro a minha fala de hoje contando uma história também desse livro, Entrega-te a Deus, onde ele conta a história de um rei que desencarnou juntamente com seu grão-vizir, e o filho do rei e o filho do grão-vizir, mais ou menos da mesma idade, assumiram o cargo. Então, o filho do rei, que acabou de assumir, chamou e, desejando reinar, fazer um reinado de justiça e equidade, chamou e falou que eu quero que você reúna todos os sábios do reino e estudem todas as maneiras de eliminar todos os sofrimentos da humanidade, do reino, e que eu consiga fazer um reinado de muita justiça. Então, foram reunidos todos os sábios do reinado e fora do reinado, e eles se puseram a estudar, a debater, a discutir e escrever livros sobre as formas de resolver os problemas que afligem as pessoas. Então, passaram-se 20 anos,
Então o grão-vizir chegou ao rei e disse: rei, nós conseguimos fazer uma obra completíssima, com todas as soluções para os problemas da humanidade. E assim foram 30 volumes. E o rei olhou e falou: eu não vou conseguir ler esses 30 volumes. Por favor, faça um resumo dessa grande obra, que eu sei que lhes tomou muito tempo, mas eu não vou conseguir ler 30 volumes. Então, eles se puseram a trabalhar novamente e trabalharam mais 20 anos tentando resumir todos esses livros. Então, 20 anos depois, eles conseguiram reduzir todo esse conhecimento em apenas 10 livros. Então, chegaram-se ao rei e disseram ao rei que: rei, conseguimos reduzir todo o conhecimento em 10 livros. Mas o rei estava em guerra e dentro da barraca da campanha de guerra, ele diz: estamos em guerra, estou defendendo meu reino, eu não vou conseguir ler todos esses livros. Por favor, num outro momento, você me faça um resumo um pouco mais breve, assim eu poderei ouvi-lo e executar aquilo que você me trouxe. Então, passaram-se mais 10 anos, e os dois já velhinhos, idosos, e o grão-vizir falou para o rei que o que era mais importante para se conseguir o reinado com justiça, equidade e resolver os problemas do mundo e da humanidade é o amor. Então, conclui-se de que todo trabalho, todo estudo, sem amor, sem o amor ao próximo, sem o serviço, de nada vale. É importante saber e aplicar com amor. Então, assim concluímos o que quer dizer: espíritas, amai-vos primeiro e instruí-vos. Eu concluo aqui, convido a todos para fecharem os olhos, porque eu trouxe uma música chamada Prece ao Consolador. Essa música já é uma prece, é de uma cantora mineira espírita que tem uma música belíssima, e ela agradece o Consolador e fala sobre parte daquilo que nós falamos. Muito obrigada. Jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração.
levarei com